Idésio Coelho, presidente do IBRACON, Roque Muniz de Andrade, presidente da Associação Nacional dos Contabilistas das Entidades de Previdência, ANSEB, conselheiros e ex-conselheiros do Conselho Federal de Contabilidade, ex-presidentes do Conselho Federal de Contabilidade, integrantes da Fundação Brasileira de Contabilidade, acadêmicos da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, presidentes das Academias Regionais de Contabilidade, diretores da Associação Nacional dos Contabilistas das Entidades da Previdência, ANSEB, profissionais da contabilidade, convidados do projeto CFC em um Dia, funcionários do CFC e amigos do contador Dorival Benjuíno da Silva. Com a palavra, a senhora presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, contadora Maria Clara Cavalcante Bugai. Boa tarde a todos. Queremos inicialmente saudar ao excelentíssimo senhor ministro da Previdência Social, Dr. Carlos Eduardo Gabas, a quem carinhosamente o nosso presidente do Conselho Federal acabou de dizer que é o contador mais ilustre do nosso país. Nós temos o privilégio de ter o nosso contador no ministério importantíssimo para a nossa nação. E, senhor ministro, conforme o nosso mestre de cerimônia falou, nós temos esse projeto que é um projeto de extrema relevância para todos nós da classe contábil, que denominamos Quintas do Saber. Isso porque nós recebemos as autoridades mais importantes da nossa República aqui na Casa do Profissional da Contabilidade. O doutor Nelson também, hoje nos dizia, o nosso eterno ministro e nobre acadêmico, dizia que esse projeto é uma eterna direção perigosa, uma vez que a ousadia de trazer grandes nomes, até o último minuto nós ficamos extremamente preocupados de que a presidência chame, que tenha algum outro compromisso e que na última hora isso possa ser cancelado. Que bom que nós estamos tendo o privilégio das edições que já aconteceram nessa casa, ministro. Nós recebemos, como foi dito, grandes personalidades, sempre Deus nos ajudando e que as agendas aconteceram. Então, quero dizer, mais uma vez, dessa nossa alegria. E uma coisa importante também no Quintas do Saber é que, além de grandes personalidades, nós sempre discutimos temas da maior relevância para a profissão contábil e para a sociedade brasileira. E claro que agora este tema é altamente importante e atual, que é a terceirização. E para falar desse tema, estamos trazendo o nosso ministro e passo sem mais delongas, uma vez que nós sabemos também já da agenda e do horário do ministro que irá viajar, passo para o nosso coordenador dos trabalhos, o doutor Nelson. Obrigado, Maria Clara. Então, como hoje nós estamos no... Nós não, você, o senhor está no olho do furacão, eu queria fazer já uma provocação. Terceirização é um tema excelente, nós tínhamos pensado nisso há 3 meses atrás. Mas hoje o tema é previdência. Hoje o tema é fator previdenciário. Então, ministro, eu queria fazer já ficar uma provocação, né? Porque como o tempo curto, quem sabe você já não fala rapidinho esse negócio. Daí você passa pra gente depois, vamos ter outro dia. E fala do negócio do fator previdenciário. Esse é o Nelson Machado. Bom, primeiro, Maria Clara, muito obrigado. Presidente, muito obrigado por nos receber aqui. Meu amigo, e não canso de dizer isso, mestre Nelson Machado. Eu digo mestre não só porque nós temos inúmeras coisas em comum. Bastante coisas em comum mesmo. Primeiro, somos 2 caipiras do interior de São Paulo, de famílias humildes, e temos a compreensão muito clara do papel que nós cumprimos ao exercer um posto de alta responsabilidade como é o Ministério. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Nelson Machado, a convite dele, em 2005, quando ele assumiu o Ministério, eu fui ser o seu secretário executivo.
e passaríamos a tarde hoje contando essa experiência, contando o que é o aprendizado de trabalhar com o Nelson Machado. Aqui não é elogio gratuito, não. Eu não tenho esse hábito de forma alguma. Mas há que se reconhecer os méritos das pessoas. Então, vou falar só de dois aprendizados muito marcantes. Primeiro, o Nelson Machado nunca se iludiu com o cargo de ministro de Estado da Previdência Social. Ele sempre se entendeu um cidadão comum investido de uma responsabilidade. Como eu tenho a compreensão de que poder é responsabilidade, nada mais do que isso, a gente tem esse mesmo pensamento. E eu aprendi com o Nelson como que lida com isso. Como que você pode estar ministro e tratar normalmente as pessoas, ser tratado normalmente, ter o respeito pelas pessoas, pelos colaboradores, enfim. Então essa aula o Nelson nos dava todo santo dia. E o outro, não passe pelo cargo sem ter contribuído para que aquele programa, aquele espaço que você administra, evolua. E o Nelson sempre falava, Gabas, a gente não pode passar por aqui e deixar uma previdência social em risco, uma previdência social frágil, uma previdência social que lá na frente tenha o risco de não cumprir o seu papel. O nosso papel sempre vai ser cuidar do atendimento, cuidar das filas, né, Nelson? Mas cuidar da sustentabilidade da previdência social. E o Nelson fazia diariamente. Cuidava da arrecadação, cuidava da despesa, olhava os indicadores, via onde tinha risco, onde precisava estancar. Então isso a gente aprendeu muito. Então essas duas, eu teria inúmeros, mas vamos ficar nas duas. Dois aprendizados, Nelson, que eu sempre, em todos os momentos, gosto de citar para as pessoas e quando você está perto, te agradecer por este aprendizado. Porque você não só colocou em prática, mas através do seu exemplo, várias pessoas acompanhando o seu exemplo, acabam assimilando também este conceito muito forte de humildade e de responsabilidade. Então, obrigado por isso. Sobre a sua provocação, eu quero dizer que eu aceito a sua provocação. Eu tinha preparado aqui e tinha estudado. Eu falei, Nelson, quando ele me convidou, eu falei, Nelson, terceirização seria melhor você chamar alguém do mundo do trabalho, especificamente Ministério do Trabalho. Ele falou, não, você vai falar. Tá bom, eu vou falar. Fiz uma apresentação, montamos, estudamos, que vai ficar aqui para vocês, com todos os dados e tudo mais. Né? O aspecto que existe de potencial de interferência da terceirização na organização do mundo do trabalho é muito alto. Né? Quando vocês vêm falando, é uma confusão, né? Tem central que fala assim, não, a terceirização é ótima em todos os aspectos. Terceiriza tudo que para nós é bom. Aí você olha e fala, deixa eu ver qual que é essa central. É a central que tem na sua base sindical os terceirizados, só. Então, aí lógico, ela tem vantagem com isso. As centrais sindicais que tem na sua base sindical os trabalhadores com vínculo, com carteira assinada, que tem um vínculo com a empresa, que tem normalmente atividades fim, são contra a terceirização. Eu posso garantir para vocês que nós precisamos fazer as duas coisas. Garantir um mundo do trabalho, uma relação do trabalho estável e uma relação do trabalho que proteja o trabalhador, que deixa essa relação organizada, e esse é o papel do Estado, não é interferir, mas é ajudar na organização das relações do trabalho. Isso é um valor importante para os trabalhadores, para as empresas e para os usuários, especialmente dos serviços. Eu fico imaginando o seguinte, já imaginou? Você vai para o aeroporto, aí você está ali no portão de embarque, e no embarque, o que acontece? Não, nós estamos esperando acharem um piloto que vai pilotar. Mas quem é o piloto? Não, é um terceirizado, nós estamos achando ver quem é que nós vamos pegar agora. Eu não entro no avião. Então, é um exemplo, assim, bastante, eu diria, limite. É um exemplo limite, mas é o que pode acontecer. Se puder terceirizar tudo, acabaram-se as relações do trabalho. Isso é ruim para todo mundo, eu acho. Mas eu iria nesse sentido, valorizando o que é preciso, porque a terceirização também não tem só aspecto negativo, ela tem aspectos positivos também. Então, vocês vão ver na apresentação que nós trabalhamos o conceito da terceirização aplicado às empresas não optantes do Simples e às empresas optantes do Simples. Tem uma diferença enorme. Inclusive na remuneração dos trabalhadores contratados, prestadores de serviço. Mas isso tudo vai ficar para vocês. Aceitando a provocação do Nelson, vamos falar sobre previdência. Eu quero dizer, Nelson, que infelizmente, eu não gostaria que fosse assim, o tempo é curto, porque eu tive que conciliar uma série de outras agentes, a rigor, gente, sem nenhuma
forçação de barra, eu não poderia ter vindo. Eu estou com uma série de demandas de entrevistas e de conversas parlamentares com o Senado, com a Câmara, com lideranças que eu preciso fazer. Por quê? A edição da medida provisória, neste momento, é importante que as pessoas compreendam o que é edição. Porque quando começa a cristalizar um conceito, se essa cristalização de conceito num determinado setor vira uma onda, você pode ter uma onda negativa de uma medida que é boa. E aí você não reverte mais. Então, os primeiros dias da medida, as primeiras declarações, elas são importantíssimas. É o que nós estamos monitorando e não é fácil. Bom, eu vinha no carro agora, o Nelson já fez esse papel também. Eu vinha no carro agora, argumentando com vários parlamentares. Eu tive com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, com líderes dos partidos. Nós estamos aproveitando cada minuto para explicar detalhadamente o que é a medida, para que as pessoas compreendam. E nós temos absoluta convicção. Ao compreenderem a medida, é difícil falar mal. Nós conseguimos uma proeza que é difícil falar mal. Então vamos falar do que é isso. Eu consegui, Nelson, organizar a agenda para depois das exatas 17 horas e 15 minutos que eu vou ter que sair, para que eu consiga atender, e ainda vou a São Paulo para a gravação de uma entrevista e para entrar no programa ao vivo. Então, desculpa, e eu me comprometo aqui de voltar para o Quintas do Saber. A hora que vocês entenderem que é positivo, eu posso voltar. Mas hoje vamos lá ao tema. Nós tínhamos um cenário lá ainda em 2003, quando nós assumimos o nosso primeiro posto de responsabilidade. E eu desde janeiro de 2003 assumi esse posto. Eu sou servidor de carreira da Previdência Social. Eu fiz o concurso em 1985 e prestei o concurso ainda quando estava fazendo a faculdade. Como todo mundo sabe, eu sou contabilista. Eu fiz a minha faculdade lá na pequena e pacata cidade de Araçatuba. Eu não planejei fazer contabilidade, mas alguém planejou para mim e eu cumpri o planejamento que fizeram para mim. Que não foi aqui, eu imagino que seja do lado de lá. Porque minha família é uma família de classe média baixa, meus pais eram servidores públicos e nós somos 4 irmãos. Todos eles estudaram, são doutorado, pós-doutorado. Meu pai sempre foi muito cuidadoso, apesar dele não ter estudado, ele foi cuidadoso com o estudo dos filhos. E eu queria ser engenheiro. E eu estudei para ser engenheiro, consegui uma bolsa no Anglo na época, porque o Anglo dava bolsa para os melhores alunos da escola pública. Eu, como era de escola pública, eu ingressei no primeiro colegial, naquela época, com bolsa integral no Anglo. E me dediquei aos estudos. Prestei engenharia, que é o que eu queria fazer, e passei em 3 universidades de engenharia. Unesp, Mackenzie e Taubaté. Mas não fui fazer engenharia. Por um não simples fato de ter começado a namorar. A minha esposa atual. Nós começamos a namorar com 16 anos e eu falei, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Porque se eu for fazer faculdade, eu volto e perdi meu lugar na fila. Porque de fato a moça é muito bonita. E eu tive, quando a conheci, eu tive a plena convicção de que era com ela que eu ia me casar. Ninguém entendia. Ninguém entendia. Um menino moleque de 16 anos achando que vai casar com essa criatura. Eu falava, não só é com ela que eu vou casar, mas era ela que eu ia encontrar. Eu tinha essa convicção. Desde 14 anos, aquela história da mãe que tem filha, que é amiga da mãe, fala, você vai casar os amigos, os filhos. Eu falava, não vou casar. Tem uma pessoa me esperando. Eu não sei de onde eu tirava ele. Tinha uma pessoa me esperando. Quando eu encontrei essa criatura, eu falei, é essa. Só que ela era da sociedade. Eu era da periferia. Aí meus amigos falaram, você enlouqueceu? Não enlouqueci. Eu vou casar com ela. E eu casei com ela. Só que para isso eu abri mão de algumas coisas. Entre elas a faculdade de engenharia. Mas Deus me deu a faculdade de ciências contábeis, onde eu fui muito feliz. Então eu ganhei dos dois lados. Eu fiz doutorado e pós-doutorado. O doutorado chama-se Amanda e o pós-doutorado chama-se Gabriela, minhas 2 filhas. E me formei em ciências contábeis e fui dar aula de ciências contábeis. Eu era professor de custos. Olha só que maluquice. Eu tinha 23 anos e dava aula de custos. Mas, enfim, não vou falar da minha vida, não vou falar da Previdência. Eu acabei ingressando na Previdência Social. Eu sou terrível. Se deixar aqui, nós vamos até a noite falando. Eu gosto de falar. Já deu para perceber. E aí,
fiz o concurso da Previdência Social e ingressei no movimento sindical naquele momento. Em 2003 assumi o posto na Previdência. E naquele momento nós precisávamos cuidar do atendimento da Previdência Social, que era indecente. Vocês se lembram? As pessoas dormiam nas filas, passavam madrugada, compravam lugar, vendiam lugar, era um terror. A Previdência passou um tempo muito longo sem cuidar do atendimento. E aí, o ministro Nelson Machado recebeu uma incumbência do presidente Lula e teve a ousadia de desafiar o presidente, dizendo, não, presidente, não vai ser nessa data. O presidente falou assim, Nelson, até abril eu quero acabar com a fila. Ele falou, não, presidente, eu não vou acabar com a fila. Vai acabar sim, ministro Nelson Machado. E nós acabamos, nós conseguimos acabar. Mas enfim, cuidamos do atendimento e depois estamos enfrentando um desafio que é o de sustentabilidade. O nosso modelo de previdência é um modelo muito bom, é um modelo de repartição que tem um grau de proteção altíssimo e nós combinamos elementos que o mundo não faz. Aqui o Brasil é o Brasil, né? Nós temos benefícios assistenciais que são administrados pelo INSS, ou seja, não contributivos, benefícios que são contributivos, mas que têm um alto grau de subsídio, que é o rural, por exemplo, é previdenciário. Só que o trabalhador rural segurado especial, só para vocês terem uma noção de números, no ano de 2014, nós arrecadamos 4 bilhões e 600 milhões de reais de contribuições do segurado especial. Nossa, é bastante. E pagamos 85 bilhões. Claro, a conta não fecha. Ah, mas então nós temos um enorme déficit na Previdência Rural? Não. Não, eu não posso dizer que nós temos um enorme déficit na Previdência Rural, porque ela não foi estruturada para ser nem superavitária, nem deficitária. A Previdência Rural, ela deve ser financiada por contribuições sociais. Ela não é folha de salários, vocês sabem muito bem disso. Folha de salários, a parte da empresa, do empregador e do trabalhador, ela financia a Previdência Urbana. Essa sim. Você pega, soma as contribuições, os benefícios e tal. Nós temos tido, de 2008 para cá, sucessivos superávites. Eu nem gosto de falar nem déficit nem superávit, mas nós estamos arrecadando mais do que paga na urbana. Poxa, então a Previdência está bem, não precisa mexer. Não, não é que não precisa mexer. O que nós temos defendido desde 2003, nós não queremos uma ampla reforma da Previdência, como todo mundo falou. Por quê? Se falava sempre no passado. Quando você fala de uma grande reforma, você assusta a sociedade. Toda vez que se fala em reforma, as pessoas correm para aposentar. Aí você tem uma enxurrada, uma avalanche de aposentadorias. Não vamos falar de uma grande necessidade de reforma. Eu prefiro tratar da seguinte forma. A sociedade evolui. As regras têm que acompanhar a evolução da sociedade. No mundo inteiro é assim. E o nosso maior desafio não é o atendimento, que o Nelson já deu jeito, não é questões que aparentemente são mais importantes. Nosso maior desafio é garantir a sustentabilidade deste modelo que é de repartição. Do contrário, nós vamos colocar em risco o modelo de repartição. Apesar de nós estarmos tendo mais arrecadação do que despesa nos últimos anos, nós vivemos um momento de transição demográfica. Vocês já ouviram falar disso, já estudaram isso. O que quer dizer a transição demográfica, para quem ainda não se inteirou do assunto? As pessoas, nós estamos vivendo mais. Poxa, eu acho ótimo, graças a Deus que nós estamos vivendo mais. Eu, aliás, quero ficar muito velhinho, porque a outra opção é ruim. Eu prefiro ficar muito velhinho. Agora, nós temos que cuidar, primeiro, da qualidade de vida e se nós vamos conseguir garantir o pagamento da Previdência Social lá no futuro. Não é porque eu tenho agora um modelo que, então o modelo está arrecadando mais e está pagando. É a mesma coisa, a gente costuma fazer um paralelo, as famílias que, no esforço lá, todo mundo, 4, pai e mãe, 2 filhos, trabalham, conseguiram uma estabilidade. E aí, já que nós temos uma estabilidade, vamos torrar tudo? Não. Vamos garantir essa estabilidade, porque nós vamos viver muito. Então não adianta. Minha mãe falava assim, a gente, como eu disse, de família humilde, então chegava a época da compra do mês, comprava lá o pacote de bala, de chocolate, alguns doces para cada um, a mãe falava, isso aqui é a tua cota do mês. Não coma de uma vez, porque acabou a reza. Não tem mais.
Então a gente ia administrando para ver se chegava pelo menos próximo do fim do mês. É o que nós temos que fazer, nós temos que administrar a nossa Previdência Social para que ela sobreviva no tempo. Para que eu não tenha que lá na frente fazer como a Europa fez. E outra coisa, nós temos que aprender com o erro dos outros, não com os nossos. É melhor aprender com os dos outros. Com os nossos a gente sofre. Então o que aconteceu na Europa? Criou-se um estado de proteção social que era o melhor do planeta Terra, da galáxia. Só que não cuidaram da sustentabilidade desse modelo, e vocês viram agora na crise o que aconteceu. A Itália cortou 40% do valor dos benefícios. É chegar para um aposentado que ganha R$1.000 e falar, a partir de amanhã você ganha só 600. Imagina o que é isso. A Espanha fez a mesma coisa. A Alemanha apertou bastante a conta, e olha que a Alemanha é a Alemanha. Então, o velho mundo, através da vivência desse processo de transição demográfica, tomou medidas tardias. E a medida tardia, ela é dura. Se você começa com uma febre, uma gripe, não cuida, vira uma pneumonia. Cuidar de uma pneumonia é muito mais difícil do que cuidar de uma gripe leve. E nós agora nem gripe nós temos ali uma mudança de tempo. Mudou o tempo, vamos botar um cachecol, vamos nos proteger do geladinho, do vento, porque senão a gente pode ficar gripado, e se não cuidar da gripe, vira pneumonia. E se não cuidar da pneumonia, morre. Então vamos planejar. Previdência é uma política de longuíssimo prazo. Não é uma política para 2020, para 2030. É um pacto entre as gerações. E nós, como responsáveis por essa política agora, não podemos só cuidar agora. Eu podia ficar em casa e falar, presidente, o Congresso aprovou essa medida provisória, ela tem agora um potencial de economia. Porque se eu estou garantindo para o trabalhador que ao somar 85 a 95 pontos, ele tem o valor integral do seu cálculo de aposentadoria, vamos pegar um exemplo, um homem com 55 anos de idade e 35 de contribuição, ele poderia se aposentar agora. 35 anos de contribuição, vocês sabem, é a regra. Aposenta agora, mas ele não tem idade. O fator previdenciário lhe tomaria uma parte dos recursos. Mas eu estou falando para ele o seguinte, meu amigo, com essa regra aqui, se você atingir 95 pontos, você consegue, se afasta do efeito do fator. Então falta 5 pontos. 5 pontos equivale a 2 anos e meio, correto? 2 anos e meio de trabalho, 2 anos e meio de idade. É a soma. Então eu falo para o cidadão o seguinte, espera 2 anos e meio e você tem o seu benefício integral. Eu esperaria. Eu acho que a grande maioria esperaria. Isso gera um efeito ilusório de uma economia inicial. Então a presidenta Dilma olhou esses números. Falou, peraí, eu posso economizar isso aqui tudo nesse começo? Potencialmente pode. E se não economizar? Se não economizar, fica tudo igual, porque a pessoa vai aposentar com o efeito do fator, não muda nada. Então a senhora só pode ganhar no curto prazo. Mas ela disse, e lá na frente? Lá na frente, a carreta capota. Eu estou usando uma figura interessante, né? Parece caipira, aliás é caipira. Mas é o seguinte, nós temos uma carreta em velocidade e ali na frente tem uma curva. Você sabe que tem que fazer a curva. Você tem que programar a carreta para entrar na curva e sair do outro lado. Se você entrar na curva em altíssima velocidade, a carreta capota. Então, aí eu falei para ela, presidenta, lá na frente a carreta capota. Ela falou, então peraí, eu não vou deixar isso acontecer. Isso é uma questão do Estado brasileiro, não é uma questão de governo. Se você tratar como uma política de governo, o mandato dela encerra em 2018. Vou cuidar até 2018, lá na frente, quem assumiu o governo que se vire. Ela não pensou assim em momento nenhum. Ela disse, olha, vocês encontrem uma solução que consiga dialogar com o que o Congresso aprovou e que garanta a sustentabilidade da Previdência. Olha, o que nós fizemos? Enviamos uma medida provisória que aceita 85,95, mas que confere a ele a progressividade. Porque aí você consegue manter minimamente alguma sustentabilidade até que o Fórum Nacional de Previdência, que o Nelson liderou o primeiro deles, agora eu vou conduzir o segundo, já aprendi bastante, viu, Nelson, no primeiro. Espero que tenha mais sorte. Não, o nosso fórum teve sucesso, Nelson. Ele conseguiu, porque a gente imaginar que você vai mudar uma coisa tão cara para a sociedade, que é a regra de previdência,
Não tem coisa mais difícil de você mudar do que regra de previdência. Porque alcança todo mundo. Ou já está aposentado ou vai aposentar. O ser humano, por natureza, ele é conservador. Em relação à mudança, você experimenta chegar em casa e não fala nada para ninguém. Muda o sofá de lugar, vai no quarto do seu filho, da sua esposa e muda a cama de lugar, põe em outra parede. Vai ter briga. Por que você mudou isso daqui? Estava bom do jeito que estava. As pessoas, nós somos conservadores por natureza. Para mudar tem que provar por que tem que fazer a mudança. Tem que ter vantagem na mudança. Quando a vantagem ela é coletiva, ela não é individual, aí é pior ainda. A mudança que nós estamos fazendo traz uma vantagem que é coletiva, é de sustentabilidade de um regime que é de todo mundo. E as pessoas equivocadamente, por várias razões, uma delas eu imagino até que cultural, porque isso está em todos os locais do mundo, não é só no Brasil não. Mas as pessoas entendem o que é público como de ninguém. Mas a previdência é pública, vou lá, vou me aposentar, pegar meu dinheiro e acabou. Ora, público não é de ninguém, o público é de todo mundo, o público é nosso. Assim a gente deve tratar não só a coisa pública, mas o orçamento da União, o orçamento do Estado, o orçamento do município e principalmente o orçamento da Previdência Social, porque ele é um bem coletivo, ele é um patrimônio do trabalhador. Então nós temos obrigação, nós gestores, mais ainda, de zelar por esse patrimônio. Porque se nós formos agora irresponsáveis e perdulários, ali na frente vai faltar. Vocês imaginam a gente ter na mão a oportunidade de zelar por um patrimônio que é caro para o trabalhador, não fazer isso e ali na frente as pessoas sofrerem, porque vão sofrer, o efeito da falta da proteção previdenciária. Isso é um crime. Nós não faremos isso de forma alguma. Nós temos que zelar por isso. Então, Nelson, naquele momento, o foco foi importante porque ele disseminou na sociedade uma preocupação com a questão previdenciária. Nunca ninguém nem tinha ouvido falar disso. Previdência é um negócio que dá mão desse troço. Quando chegar lá na frente eu vou saber. Hoje não. Hoje previdência é uma preocupação para jovens, cada vez mais. E é bom que aconteça isso. Então o que nós estamos fazendo agora? A partir da mesma base de dados, e nós estamos fazendo isso, Nelson, Maria Clara, nós estamos pegando toda a nossa base de dados e dando transparência a ela. O Diese chegou outro dia e falou, eu queria saber dessas contas. Pega aqui, as contas estão aqui, ó. Leva tudo. Leva o gasto, leva a arrecadação, leva as projeções. Nós queremos fazer uma discussão profunda a partir do mesmo entendimento. Porque ele é racional. Se a gente conseguir dar transparência aos dados e conferir a isso uma racionalidade, nós vamos sair do outro lado uma proposta que garanta o equilíbrio da Previdência Social. Não será uma tarefa fácil, viu, Nelson? Não vai ser, porque mexe no que as pessoas acham que é um direito individual. Não, é o meu direito. Aí quando eu pergunto assim, eu fazia o debate outro dia, uma pessoa, uma senhora, não é nem senhora, né? Não tinha 50 anos, que já teria, em tese, direito à aposentadoria, porque também, em tese, tem os 30 anos de contribuição. Importante lembrar que o conceito de aposentadoria por tempo de contribuição não é velho. Ele não é tão recente, mas ele é de 91. Então, antes era aposentadoria por tempo de serviço. Você comprovava o tempo de serviço, acabou, não precisava ter contribuição. Então, tempo fictício era uma grandeza. Ela pegava o tempo do tiro de guerra, o tempo de qualquer coisa que tinha lá, e conversão de tempo. Então, a insalubridade dava conversão de tempo de uma maneira bastante... Era por ramo de atividade. Então, o cara chegava com a carteira de trabalho, trabalhava numa metalúrgica. É especial. Mas onde ele trabalhava? No RH. Não, mas ele trabalha na metalúrgica. É ramo de atividade, aposentadoria especial para ele. A mulher aos 25 anos de contribuição ou de serviço, e o homem aos 30. Gente, não tem previdência que aguenta. Não existe. A idade média de aposentadoria nossa, do regime geral de previdência, do homem, é 55 anos. Da mulher, 52.
Então, vamos aqui admitir, entre pessoas racionais que somos, aqui uma plateia privilegiada, que faz conta, que sabe que se a expectativa de sobrevida está chegando a 86 anos, não tem conta que fecha uma pessoa aposentar com menos de 50. Vai ficar 36 recebendo com menos de 30 de contribuição. Não, alguém está pagando essa conta. Quem está pagando essa conta? O fundo. E de quem é o fundo? Nós estamos, desta maneira, comprometendo o futuro. A conta está sendo transferida para os nossos filhos, para os nossos netos, de uma maneira muito cruel. Então, é muito mais racional você equilibrar agora do que você penalizar duramente lá na frente. E as pessoas têm um erro conceitual também, que é a aposentadoria, ela funciona como complemento de renda. Isso está errado. A aposentadoria é substituição de renda, não é complemento de renda. Então o cidadão, ele chega lá com seus 53, 54 anos, aposenta e continua trabalhando. Aí depois, lá na frente, ele fala, eu quero desaposentar, porque eu continuei trabalhando, continuei contribuindo. Meu amigo, este é um sistema de repartição simples, ele é solidário. Então você quer usufruir da solidariedade quando lhe convém. E depois imprimir a sua contribuição um caráter de previdência complementar, de individualidade. Fala, a contribuição eu fiz, é minha. Não, não é sua, é do sistema. O sistema pressupõe que quem trabalha contribui para financiar a aposentadoria de quem está aposentado. Ninguém te obrigou a aposentar mais cedo. Você quis aposentar. Ah, mas o fator me tomou dinheiro. Ficasse um pouquinho mais que o fator não te tomaria. Mas aí se retira-se mais cedo do mercado de trabalho, entre aspas, aposenta, continua trabalhando, e lá na frente vem pedir desaposentação, querendo corrigir um benefício do qual ele já usufruiu. Está errado, é um conceito equivocado. Então nós precisamos fazer esse debate com muita tranquilidade, desprovido de qualquer paixão, de qualquer preconceito, porque é contabilidade. Você arrecada, o dinheiro entra e depois o dinheiro sai. Então nós precisamos, neste entra e neste sai, fazer uma conta, que para vocês, para nós, na nossa cabeça isso é bastante claro, né? Você tem que ter recursos suficientes para garantir esses pagamentos. Senão você bota em risco o sistema de proteção social, que para nós é um dos melhores do mundo. Eu falo que o nosso é uma jabuticaba, porque a gente combina previdência não contributiva assistencial com previdência contributiva subsidiada, que é a rural, com previdência contributiva com cálculo atuarial, que é a urbana, e previdência complementar individual optativa capitalizada. Tudo isso convive. São bichos totalmente diferentes, mas que convivem no mesmo espaço. Lá fora não é assim. Eu me lembro que em 2010 eu estava ministro e o chefe da Comissão Europeia pediu, eu estava num evento do G20 em Paris, e ele pediu uma reunião paralela, e queria saber o seguinte, se ele podia mandar técnicos da União Europeia para cá, para ver como é que era o nosso sistema de proteção social não contributivo. Ele estava se referindo ao benefício da LOAS e ao benefício do Bolsa Família. Nós não entendemos como é que vocês fazem isso. Vocês dão um salário mínimo para quem nunca contribuiu, e o cara que contribui com o salário mínimo continua contribuindo. Isso é contrassenso. Não pode funcionar. Pois no Brasil funciona. E a gente convive bem com isso. Então, nós temos que zelar por esse sistema. Esse sistema protege as pessoas, esse sistema distribui renda, distribui cidadania, mas ele não é que ele é frágil, ele é sutil. As mudanças vão acontecendo, e se a gente não tiver com a lupa do Nelson Machado, a gente não vai perceber. Quando você percebe, ele já está contaminado. Então, nós precisamos cuidar agora. Nós precisamos orientar e programar a curva da carreta agora, senão ela capota. Nós temos que ver ali na frente, quando eu falo ali na frente, é 2030, 2040, 2050, qual é a saúde que este modelo terá.
E nós fazemos projeções. Primeiro, nós somos obrigados, né, Nelson? A lei de responsabilidade fiscal nos obriga a fazer projeções até 2060. Isso vai na LDO. Porque outro dia, o jornalista falou assim, mas ministro, o senhor está falando lá de 2060. 2060 eu não sei se eu vou estar vivo, se o senhor vai estar vivo, se... Eu quero estar, eu quero dizer que eu quero aproveitar dessa longevidade. Eu só fico brincando, eu gosto muito de andar de moto. E eu fico brincando que eu espero, a hora que eu tiver um pouco mais de tempo, eu também ter saúde para andar de moto. Porque é dessa loucura nossa que a gente fica só trabalhando, a hora que você puder já, aí você pode não ter as condições necessárias para andar de moto, mas eu espero ter. Mas ele fala o seguinte, não, mas lá na frente nem sabe. Gente, lá na frente é ali. Para a Previdência Social, que é um pacto entre gerações, nós estamos falando da geração ali na frente. É preciso ter essa previsibilidade, é preciso ter essa garantia de que o modelo tem sustentabilidade para chegar até lá. É claro que pode acontecer um monte de coisa. É claro que o crescimento econômico influencia a arrecadação, a inclusão de trabalhadores na economia formal influencia a arrecadação, mas nós temos que cuidar da despesa. A despesa é um elemento importante, assim como no orçamento doméstico também a despesa é importante. Meu pai falava assim, mais importante do que ganhar é saber gastar. E não totalmente aplicável à Previdência, claro que aqui é uma ciência e tudo mais e tal, mas isso é importante, esse conceito também é importante. Se a gente não cuidar de onde nós estamos investindo, a quem nós estamos beneficiando, quem nós estamos cuidando, para onde nós estamos transferindo recursos, é preciso cuidar disso, para que a gente possa garantir essa sustentabilidade no futuro. Então a equação que nós encontramos com a Previdência Social, Jesus, a equação que nós encontramos agora, para não simplesmente vetar o que o Congresso aprovou, porque eu disse à presidenta, eu tenho absoluta convicção, se a senhora só vetar, o Congresso derruba o veto. Criou-se um clima tão, vou dizer assim, fla-flu mesmo, né? Ou perde ou ganha. Ou ganha os trabalhadores, ou ganha o governo. O que é o governo? Para que serve o Estado brasileiro? Se não para regular as situações e promover o bem-estar da sua sociedade. Nós não estamos contra a sociedade. Nós queremos garantir, na Previdência, nós queremos garantir a nossa política, que é a Previdência, que é proteção previdenciária, que é sustentabilidade, que é pagamento de benefício e que é garantia de renda para o trabalhador, quando ele mais precisa. Esse é o nosso objetivo. Então, não estamos brigando com a sociedade. E o que se instalou foi um fla-flu, com Palmeiras e Corinthians. Eu espero que o Palmeiras ganhe. Eu sou palmeirense. Então, o que nós precisávamos fazer neste episódio era, primeiro, distensionar. Acabar com esse clima de eu contra ele, eles contra nós. Não é nós e eles. Somos todos um conjunto de pessoas preocupadas com uma política que é de todos nós. Então, isso nós deixamos bem claro nas discussões. A presidenta entendeu que precisava incorporar essa regra 85-95, que, diga-se de passagem, não é uma regra elaborada no Congresso. Nós elaboramos essa regra. Essa regra nós elaboramos em 2003 e implementamos no regime próprio dos servidores. E entendemos lá atrás que a nossa meta era implementar essa regra para o regime geral. E não como regra de cálculo. Aqui eu vou abrir um pouco mais como regra de acesso. Porque aí você garante de fato a sustentabilidade e garante que as pessoas não tenham essa história de sai, continua trabalhando e depois pede recálculo. Não, sai quando tiver na soma de idade mais tempo de contribuição os requisitos para sair. E aí você pode voltar ao mercado de trabalho ou não, mas você chegou numa idade razoável em que a Previdência pode ter recursos para garantir o seu pagamento e o do seu filho, do seu neto, das futuras gerações. Então, essa equação nós encontramos, que foi a regra 85-95, com progressividade. A presidenta editou a medida provisória 676 e agora nós estamos fazendo um trabalho de convencimento para explicar essa medida para as pessoas. Primeiro, incorpora o conceito do 85-95, segundo, dá um prazozinho até final de 2016 e a partir de janeiro de 2017 começa a subir, vinculado aí ao aumento da expectativa de sobrevida. Ou seja, pessoas estão vivendo mais,
você precisa que essa regra evolua junto com a expectativa de sobrevida. Isso é muito razoável e é fácil de convencer se você tiver espaço para fazer. Se você enfrentar um debate simplesmente ideológico contra a proposta, sendo que isso prejudica o trabalhador, como eu estou vendo algumas pessoas fazerem, a gente não vai para lugar nenhum. Esse debate tem que ser feito com um grau de racionalidade e de serenidade muito alto, porque senão você passa a defender a proposta pela proposta. Eu defendo essa porque é contra você. Aí a gente não chega a lugar nenhum. Nelson, a gente abre para perguntas? Como é que... É o seu tempo. Eu queria abrir pelo menos para umas 3 perguntas. Porque senão eu vou sair daqui sem saber o que vocês estão pensando aí, eu vou ficar frustrado. Vamos lá, são 5h15. Em 5 minutos eu queria terminar a resposta. Então quem for perguntar, faça objetivamente, por favor. E, ministro, e qual é a chance de aprovação? Eu queria que fosse... Eu acredito mesmo. Como é que é o seu nome? Desculpa. Ô, Trevisan, desculpa. Você já se apresentou aqui, minha cabeça já encheu de um tanto que ela já não está cabendo mais, mas tudo bem. Ô, Trevisan, eu acredito, de fato, que nós vamos aprovar essa medida. Eu acredito. Porque nós fizemos um trabalho no Congresso Nacional, dialogando com os líderes, presidentes das casas, mostrando que a proposta da presidenta incorpora o valor 85,95, como eu disse, tornou-se um valor para casa, para centrais, e o critério de progressividade que foi conferido a esta medida, ele é bastante tranquilo, ele é ameno, não é um negócio abrupto, não é uma coisa que muda radicalmente, ele vai subindo aos poucos. Isso nos dá uma tranquilidade, porque se a gente não conseguir avançar nas mudanças, nas demais mudanças, isso por si só já garantiu uma estabilidade nas contas da Previdência e a gente não precisa se preocupar com a curva da carreta. Então eu acho que nós vamos conseguir aprovar, se Deus quiser, a medida provisória. Pois não. Para os professores, fica o mesmo critério? Fica o mesmo critério. Fica o mesmo Nós, critério. na medida provisória, há um artigo Certo. que garante o acréscimo de 5 anos também para os professores do ensino infantil, médio e fundamental, só. Como a Constituição garante. Funcionários públicos estatutários. Não entram, essa regra é para regime geral de previdência social. Os trabalhadores da CLT, não é os regimes próprios se mantêm nas regras dos seus respectivos regimes próprios. Não quer dizer que nós não tenhamos que pensar neles também, mas por hora não está na pauta. Essa medida provisória vai mexer alguma coisa nos critérios de reajuste dos benefícios? Porque essa é outra pauta, né? Não mexe. O critério de reajuste dos benefícios, aliás, boa pergunta, vai vir agora como emenda em uma outra medida provisória, que é um horror. Desculpa, não guardei seu nome. Zumir Brenda. Zumir, isso. Nós subimos junto no elevador. Você vê que eu estou ficando... Craque. Craque não. Memória de contador. Eu estou ficando com muita dificuldade de guardar os nomes. Zumir, o que nos preocupa? A presidenta mandou a medida provisória estabelecendo a política de correção do salário mínimo. Então nós temos no Brasil uma regra em que o piso previdenciário ele é vinculado ao salário mínimo. Ninguém ganha menos do que um salário mínimo. Então isso faz com que você crie de forma ilusória uma sensação de perda para aqueles que ganham acima do salário mínimo. E aqui, finalmente, é um espaço que eu posso discutir isso, porque eu tento explicar, ninguém entende, velho, e aqui vocês vão entender rapidamente. Se você tem o salário mínimo com ganho real, implica dizer que cada vez que o salário mínimo tem um ganho real, ele engole uma parte do piso previdenciário, claro. O cara ganha 500. A inflação é 5%. A inflação, o INPC, é a regra de reajuste dos benefícios. Nós instituímos isso. Medida provisória que o Nelson Machado assinou, eu não sei, eu nem lembro se foi você ou se fui eu, Nelson. Acho que você estava de férias e eu assinei, foi em 2006. Mas essa regra institui o reajuste dos benefícios através do INPC, é o melhor índice. É o índice que melhor reflete a inflação para este segmento da sociedade. É o que melhor absorve
os aumentos e as variações de preço para esse segmento. Então nós instituímos isso. O INPC é a regra. Então vamos pegar aqui, 2014, o INPC teria sido 5%. O cara ganha 500, ele deveria ganhar 525. Só que inflação mais PIB dá 10. Então o salário mínimo, vamos supor que fosse 500, iria para 510. Esse cidadão cujo salário pelo INPC seria 525, pela vinculação ao salário mínimo passa a ser 550. Certo? Ora, eu não prejudiquei quem ganhava 1.000 e vai ganhar 1.025. 1.050. Eu não prejudiquei. Ele teve a inflação. Só que proporcionalmente ele vai ganhar menos do que a quantidade de salários que ele tinha. E o cidadão bota na cabeça que ele aposentou com 4 salários mínimos. E se o salário mínimo... Está acontecendo, o salário mínimo cresce acima da inflação. Lembrando que de 2006 para cá, ele cresceu 73% acima da inflação. Aí quem ganha acima do salário mínimo fala, eu perdi 73% do meu salário. Não perdeu, criatura. Você teve a inflação. Ah, mas o outro teve... Quem ganhava salário mínimo teve ganho real. Ué, e você vai brigar com ele? Então, qual é a consequência disso? O Senado está dizendo, o senador Paulo Paim, mais precisamente, está dizendo, eu vou colocar uma emenda para vincular o aumento do benefício, todo mundo, ao reajuste do salário mínimo. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos inviabilizar o crescimento do salário mínimo. Só isso. Nós vamos acabar com a política de reajuste do salário mínimo, que é um instrumento importante de melhoria, de distribuição de renda, de melhoria da renda da sociedade. Ainda que a grande maioria dos trabalhadores não ganhe salário mínimo, é uma injeção importante de recursos do salário mínimo na economia e na sociedade. Agora, se você vincular todo o aumento da Previdência ao ganho real, não tem país no mundo que dá ganho real para aposentado, gente. O aposentado, seja do regime geral, de regime próprio, o que quer que seja, tem que ter o valor do seu salário preservado contra os efeitos da inflação. Então você dá o melhor índice da inflação. Escolhe o melhor, nós escolhemos o melhor, coloca. Garante contra os efeitos da inflação. Agora, ganho real não justifica. Os outros países estão reduzindo a taxa de reposição. A taxa média de reposição na Europa é de 60%. No Brasil é 100%. Aí nós vamos ainda dar ganho real, nós vamos inviabilizar a Previdência Social. Se essa emenda fosse aprovada, tem outra coisa. O 4434, que é um projeto que está lá, faz o seguinte, não só restabelece o aumento vinculado ao salário mínimo, coisa que a Constituição fez, desindexou, mas ele restabelece, como ele recalcula as aposentadorias todas com base na quantidade de salário mínimo. Isso custa imediatamente para a Previdência 160 bilhões de reais. Você fecha as portas, nós vamos fazer outra coisa da vida, porque não vai dar para fazer Previdência Social nesse país. Então, isso é uma... E eu acho que isso não é maldade. Isso é desconhecimento. Isso é não ter noção do que a sua proposta pode causar de mal para a sociedade, para a Previdência Social. Quando você causa um mal para a Previdência Social, quando você causa um mal para o Estado brasileiro, você causa para quem? Você está penalizando quem? O gestor que daqui 4 anos sai? Não. Bom, se a gente não entender isso, nós vamos continuar tratando o público como de ninguém. E o público é de todos. Então, nós esperamos que essa discussão de ganho real do salário mínimo, de política de valorização do salário mínimo, siga sem arrastar com ele os benefícios previdenciários, porque isso não tem nenhum cabimento. Além de não ser suportável, não tem lógica, não tem fundamentação. Tá? Eu quero, Nelson, desculpa mesmo, vocês me desculpem, mas eu vou precisar sair correndo, infelizmente. Gostaria de passar aqui mais algumas horas com vocês, nós temos assunto para tratar. Eu espero ser convidado de novo, Nelson, para voltar aqui e dialogar com vocês. Muito obrigado. Ministro, rapidinho, muito obrigado pela palestra. E vocês viram, temos aqui mais um caso de aluno que supera o mestre, né? Uma salva de palmas, meu amigo. E vamos pegá-lo na palavra, né? Vamos convidar novamente, tá bom? Posso dizer, fazer o tapa aberto. Só um segundo, presidente Martoni, por gentileza. A gente vai entregar aqui uma recordação, ministro, dessa sua
né, importante passagem por essa casa. De uma forma muito rápida, mas nós não poderíamos deixar também de fazer esse registro. Aqui o santo ajuda de verdade. Aliás, eu acredito mais nisso do que a gente imagina. Obrigado. Muito obrigado.